Gente, mais de 370 milhões de pessoas podem ir às urnas a partir de hoje para escolher 720 membros do Parlamento da União Europeia em uma eleição que vai até domingo. A imigração, a guerra na Ucrânia e as mudanças climáticas devem ser temas decisivos. Vamos ao vivo à Europa para conversar com a nossa correspondente Priscila Asbeck. É claro que não se compara à eleição da Índia, que é a maior do mundo, mas é uma eleição gigantesca também, né? E do tamanho da quantidade de eleitores também traz todo o tamanho dos desafios, que são muitos para a União Europeia. Conta pra gente, Pri, por favor, qual a expectativa para esse período de eleição da legislação do grupo legislativo que gere a União Europeia. Oi, Jairo, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. As eleições, então, começam hoje em alguns países, vão até domingo. 21 países dos 27 que fazem parte da União Europeia vão votar no domingo, mas alguns países optam por fazer as eleições antes. É o caso, por exemplo, da Holanda, que vota hoje, porque a Holanda acredita que as votações durante a semana incentivam mais a participação dos seus cidadãos. E as eleições europeias, elas são cheias de particularidades em cada país onde elas acontecem. Por exemplo, só em 4 países a votação é obrigatória, na Bélgica, na Grécia, na Bulgária e em Luxemburgo. Nos outros países, as eleições são facultativas, as eleições são diretas, então o resultado já deve sair no domingo à noite e os eleitores, eles votam em listas e não em um candidato específico. E as listas de partidos que tiverem os maiores votos, elas conseguem eleger o maior número de assentos. Uma outra particularidade também é que cada país tem um certo número de assentos dentro desse parlamento, que agora vai ter 720 eurodeputados. Então, a Alemanha, que é o país mais populoso, tem direito a 96 assentos. A França, o segundo mais populoso, 81 assentos. Já Malta tem só direito a 6 assentos. Então, essas são algumas das particularidades. E o Parlamento Europeu, vale falar, é a única instituição dentro do bloco europeu, da União Europeia, em que acontecem eleições diretas. Então, é muito importante esse tipo de eleição, porque é quando os eleitores europeus têm a oportunidade de fazer algum tipo de influência sobre a sua opinião, sobre os seus pontos de vista dentro do bloco europeu. Falando agora sobre o contexto político, essas eleições acontecem no momento em que a União Europeia, que é uma das políticas, uma das iniciativas mais ambiciosas do mundo, sofre muitas críticas por causa do euroceticismo e também diante de um momento em que a União Europeia tem um momento de dificuldades econômicas. Isso começou desde a crise de 2008, depois veio a pandemia e a guerra na Ucrânia, então as condições econômicas pioraram em muitos países aqui na Europa. Então esses temas, o tema do combate à pobreza, o tema do desemprego, passaram a ser temas mais preponderantes, por exemplo, do que a questão climática, que era muito mais importante nas últimas eleições de 2019. Lembrando que essas eleições acontecem a cada 5 anos. Então os eleitores vão ter a oportunidade de influenciar as direções do bloco europeu por meio da eleição do Parlamento Europeu para as políticas que vão dirigir o bloco, então, nos próximos 5 anos. Um bloco que, inclusive, tem um mercado de 450 milhões de pessoas. Então, o que acontece também aqui em termos políticos é um retrato do momento político que vive a Europa. Só para finalizar, Jairo, as sondagens apontam que o parlamento, que hoje é governado por uma maioria centrista de partidos de centro-direita e centro-esquerda. A centro-direita tem o maior número de assentos, depois a centro-esquerda, e aí tem os partidos de extrema-direita e extrema-esquerda que são menores, mas nessas eleições o que as pesquisas apontam é que esses partidos centristas vão perder assentos, eles vão continuar com a maioria, mas eles vão perder assentos, e a extrema-direita vai avançar justamente por essa crítica que acontece sobre imigração, sobre o status quo e que vem ganhando espaço aqui na Europa. Volto com você, Jairo.